Imposto de Renda 2023. Nesse vídeo eu vou tirar algumas dúvidas de vocês sobre a questão do imposto de renda em renda variável, ações, fundos imobiliários, algumas dúvidas que surgem nesse momento sobre a questão da declaração do imposto de renda. Então, se você tem dúvidas se você precisa ou não declarar os seus investimentos, vem comigo e fica até no final do vídeo para você não vacilar e deixar que o leão te pegue. Bom, pessoal, se você é novo por aqui, pela primeira vez está aqui no canal, eu te convido a clicar aqui, se inscreve no nosso canal e curte esse vídeo, porque assim a gente sabe que esse conteúdo foi relevante, que esse conteúdo chegou até você, te ajudou. E se você curte, sempre comenta nos nossos vídeos, o YouTube entende que esse é um conteúdo relevante, que está ajudando mais pessoas e consegue distribuir para mais pessoas. E muitas pessoas têm dúvida realmente de como funciona o imposto de renda. Então esse vídeo provavelmente vai ajudar bastante pessoa. Então não deixe de curtir esse vídeo, beleza? Questão de imposto de renda eu sei que é complicado, principalmente quando a gente fala de investimentos, porque investimento é uma coisa que poucas pessoas sabem, realmente poucas pessoas investem. E o imposto de renda pior ainda, né? Pouca gente sabe como funciona a questão do imposto. Nesse vídeo aqui não vai ser realmente um tutorial de como você declarar os seus investimentos ainda, né? Vai ser realmente conteúdo onde eu vou tirar algumas dúvidas de vocês sobre a questão do imposto de renda. Mas caso vocês gostem desse vídeo e se vocês quiserem que eu traga um passo a passo de como declarar os seus investimentos, fazer na prática a declaração de imposto de renda para 2023, vocês comentem aqui embaixo que se vocês quiserem eu posso trazer um passo a passo de como declarar, né, renda fixa, renda variável, ações, fundos imobiliários na prática, para que você não fique sem declarar os seus investimentos, beleza? E só lembrar que eu não sou formado nessa área de contabilidade, pode ser que eu fale alguma coisinha aqui, alguma bobagem, mas eu vou me esforçar aqui ao máximo para trazer as melhores informações aqui para você. E realmente o intuito desse vídeo é para te ajudar a você entender mais um pouco como funciona a questão da tributação, da questão do imposto de renda, da declaração em renda variável. Vou começar aqui com a pergunta que todo mundo está iniciando, que investe há pouco tempo, faz. Comprei uma ação em 2022, só tem um ativo, ou comprei e já vendi, não tenho mais essa ação, preciso realmente declarar, mesmo se eu tenho só uma ação? Sim, pessoal, né? Se você fez qualquer tipo de operação, ou seja, a operação que eu falo é você comprar uma ação ou comprar um fundo imobiliário, por exemplo, em 2022, você é obrigado a declarar esses ativos que você negociou, no caso que você comprou e vendeu, ou se você tem esses ativos até hoje que você comprou lá em 2022. Então você é sim obrigado a declarar. Fez qualquer tipo de movimentação na bolsa em 2022, fique ciente que você tem que declarar, falar para a Receita Federal que você tem isso. Infelizmente a Receita Federal quer saber mais do que a pessoa que convive com a gente, seja um marido ou uma esposa. Nessa época do ano eles querem saber de tudo. Então agora você sabe, negociou em 2022, tem que mandar a declaração. Mas Neto, como funciona? Declarar eu preciso pagar alguma coisa? Não, pessoal, vocês têm que entender que declarar não significa que você tem que pagar alguma taxa. A Receita Federal quer saber o que você tem, principalmente quando a gente fala de investimento. Quer saber quais são suas ações, quer saber quais são os seus fundos imobiliários, os seus BDRs, no caso dos investimentos internacionais, os ETFs. Ela quer saber realmente quais são os seus ativos. Muita gente tem dúvida, acha que declarar você vai ter que pagar alguma taxa. E não necessariamente, não funciona dessa forma. Existe a declaração e existe o pagamento de imposto de renda, mas você só vai pagar o imposto de renda no caso de renda variável, caso você tenha, né, obtido lucro das operações. Mas isso eu vou falar daqui a pouco para vocês sobre a questão de tributação, né, e como é o pagamento de imposto de renda. Então, quais são os ativos que você tem que declarar esse ano agora de 2023? Bom, você tem que declarar os fundos imobiliários, as ações, os ETFs e os B10. Se você tem ou se você vendeu, você vai ter que declarar esses ativos agora na declaração de 2023. Tá, Antônio, eu consegui entender que eu tenho que declarar as minhas ações, fundos imobiliários, ETFs, B10. Mas como que funciona a questão do pagamento de imposto de renda? Vendi uma ação, tem que pagar imposto? Ou vendi um fundo imobiliário? Como que funciona essa questão de tributação na renda variável? A tributação da renda variável funciona da seguinte forma: se for swing trade, ou seja, você comprou uma ação hoje e vendeu daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, se você vender mais do que 20 mil reais no mês e obteve lucro em ações, você tem que pagar 15% sobre o rendimento. Então, se você efetuou operações, ou seja, vendeu ações durante o período de 30 dias e você não atingiu o valor de 20 mil reais, mesmo se você tiver obtido lucro, você não paga nada de imposto de renda, você não precisa pagar. Agora, se você vendeu, por exemplo, 23 mil reais e você obteve lucro com essa venda, você vai ter que pagar 15% somente sobre o lucro que você teve, beleza? Movimentou menos de 20 mil reais, mesmo com lucro, você não paga nada em ações. Os ETFs não tem essa questão de isenção de até 20 mil. Você vendeu qualquer valor que você tinha investido em ETF, obteve lucro, você vai ter que pagar 15% de imposto de renda sobre o ETF, diferentemente das ações, que você pode vender até 20 mil, você não paga nada de imposto. Os ETFs já é totalmente diferente. Vendeu ali, seja que você tiver 100 reais, 30 reais, 200 reais, você vai ter que pagar imposto de renda se você obteve lucro na venda do seu ETF, que no caso é 15% sobre o ganho ali de capital em cima do ETF.
ETF. Os fundos imobiliários também não têm isenção de até R$20.000, ou seja, você comprou uma cota que vendeu mais caro, você vai ter que pagar 20% sobre o lucro da cota. A taxa aqui é um pouco mais cara comparado com ações e fundos imobiliários. Ações são 15%, só que tem isenção de 20 mil. ETFs não tem isenção de 20 mil, é 15%. E os fundos imobiliários é 20%, só que não tem isenção de até 20 mil. Se você vendeu qualquer fundo imobiliário e obteve ganho, você tem que pagar ali 20% sobre a cota. No caso, se você opera day trade, compra e vende no mesmo dia, ou seja, comprou uma ação mais cedo e vendeu antes de fechar o dia, ou seja, no mesmo dia, você não tem a questão de isenção de até 20 mil. Você vai pagar 20% sobre ações, ETFs e fundos imobiliários. Então, se você faz day trade e opera no mesmo dia, tanto ações, ETFs e fundos imobiliários, você vai ter que pagar 20% sobre o seu ganho de capital que você tem ao fazer as operações no mesmo dia. Então, essa aqui é a questão da tributação da renda variável, ou seja, o imposto de renda ele não é tributado na fonte como renda fixa, por exemplo. Você é responsável por pagar o imposto de renda dos seus ativos e você faz isso via DARF, que é um documento que você emite e você paga mensalmente. Então, se você, por exemplo, vendeu ações 23 mil e você obteve lucro, aí no próximo mês você vai emitir a DARF, que é como se fosse um boleto, pagando aí referente ao imposto que você tinha que pagar sobre a operação. Você é responsável realmente de pagar os seus impostos na questão de renda variável. Muita gente também me pergunta sobre a questão do imposto de renda em criptomoedas, né, pessoal? Se é preciso declarar ou não, né? Você só vai precisar declarar as suas criptomoedas agora na declaração de 2023, caso você tenha o valor igual ou superior a R$5.000 que você tenha feito negociações em criptomoedas em 2022. Se no período de 2022 você acumulou um valor igual ou superior a R$5.000 em negociações, você é obrigado a declarar as criptomoedas na declaração agora de 2023. Se você negociou menos de 5 mil, você não precisa declarar. Ou seja, se você comprou R$1.000 em cripto, R$2.000, você não precisa declarar as criptomoedas agora em 2023. E sobre a questão da tributação, você tem isenção em vendas de criptomoedas em até 35 mil. Ou seja, abaixo de 35 mil, você pode vender tendo lucro que for, você não precisa pagar o imposto de renda sobre as operações. Vendeu acima de 35 mil, aí você já tem a tributação das criptomoedas. E a questão da data do prazo de você entregar a declaração do imposto de renda vai iniciar no dia 15 de março e você tem que entregar até dia 31 de maio, ou seja, tem um período bem longo aí para você declarar tanto seus investimentos em renda variável, tanto seus investimentos em renda fixa. Eu sei que vai surgir algumas perguntas provavelmente nos comentários, né? Vocês podem mandar a sua pergunta aí nos comentários, porque certamente vai surgir muita pergunta sobre esse conteúdo. E para finalizar o vídeo, eu vou falar rapidamente sobre a questão do imposto de renda na renda fixa. Muita gente pergunta se precisa declarar Tesouro Direto, CDBs, LCI, LCAs, os investimentos de renda fixa. Sim, pessoal, vocês têm que declarar se você tinha ou se você tem investimentos no Tesouro Selic, em CDBs, em LCIs e LCAs. Todos esses investimentos são obrigatórios. Por mais que os investimentos de renda fixa são tributados na fonte, ou seja, quando você resgata, você já pega o seu dinheiro limpo, né? Você já pega o seu dinheiro descontado, o imposto de renda. Mesmo assim, ainda você precisa declarar esses investimentos na declaração anual do imposto de renda. Não fique ciente, não deixe nada para trás, evite multa, né? Evite dor de cabeça no futuro, declare tudo certinho. E sobre a questão da tributação da renda fixa, é como eu falei para vocês. Quando você investe, por exemplo, no Tesouro Selic, no CDB, quando você resgata, já é descontado automaticamente o imposto de renda. E a tabela do imposto de renda na renda fixa, ela é regressiva. Ou seja, quanto mais você deixa o seu dinheiro investido, menos imposto você paga, ou seja, mais dinheiro você coloca no bolso. A tabela de imposto de renda, para quem quer saber, é de 0 a 6 meses, você paga 22,5% de imposto de renda sobre o seu ganho que você teve, né, sobre o lucro. De 6 meses a 1 ano, você já paga somente 20%. De 1 ano a 2 anos, você paga 17,5%. E acima de 2 anos, você paga somente 15% de imposto de renda sobre o ganho de capital. Ou seja, quanto mais você deixa o seu dinheiro investido, menos imposto de renda você paga. E quando você resgata, o imposto de renda é cobrado na fonte. Basta você somente declarar na declaração anual do imposto de renda os seus investimentos de renda fixa. Bom, pessoal, esse foi um vídeo bem rápido, um pouco resumido, trazendo algumas dúvidas sobre a questão do imposto de renda, a questão da tributação, a questão de se realmente é preciso declarar ou não. Esse vídeo é mais para tirar algumas dúvidas de vocês, que é normal, principalmente se você é iniciante, aparecem muitas dúvidas. Pô, será que eu preciso declarar essa ação? Será que eu não preciso? E quero deixar bem claro, se você não tem o costume de declarar, poxa, mesmo se você compra uma ação, 2 ações, você pode levar multa, você pode ter que pagar taxa, ou seja, não brinque com a Receita Federal, tome cuidado, não é tão difícil. Quero ressaltar para vocês, se vocês querem que eu traga um vídeo, um passo a passo, mostrando como declarar os investimentos em renda variável, em geral, fazer que o passo a passo com vocês, declarando na prática, para que você também consiga fazer sozinho, deixe aqui no comentário, que eu posso pensar se eu consigo trazer esse vídeo aqui para você. É claro, se vocês quiserem, beleza? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Vai surgir muitas dúvidas, com certeza, então deixe aqui no comentário, vou estar disposto aí para responder cada um de vocês, fechou? Tamo junto, curte esse vídeo, se esse vídeo te ajudou, e se inscreve aqui no canal, e eu te espero aqui no próximo vídeo. Um beijão e tchau!